Boa tarde, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao programa Ressoar e eu já posso te adiantar que o programa de hoje tá bom demais, viu? Olha só! Preparamos para você uma matéria muito especial sobre o transporte de órgãos para doação e você vai ver também. No Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, conversa com o cantor Marcos Freire e a história dele com certeza vai te emocionar, viu? No Giro de Notícias, vamos falar sobre um projeto que a Receita Federal lançou e eu tenho certeza que você vai curtir muito, hein? E no Descomplica Ressoar, vamos te dar dicas para o seu crescimento profissional, hein? Então fica aqui com a gente, porque o nosso programa está especial e já começou. A gente abre o programa falando de coisa boa. Você já ouviu falar da Taura? É um equipamento que tem inovado o transporte de órgãos pelo Brasil e tem salvado muitas vidas. Vamos mostrar mais detalhes para você agora. A doação de órgãos é um dos maiores atos de solidariedade que alguém pode realizar. No Brasil, milhares de pessoas aguardam por um transplante, que pode representar a única chance de continuar vivendo. Apesar dos avanços no sistema de saúde, a fila de espera ainda é longa e a conscientização da população segue sendo um dos principais desafios. Em um cenário onde cada minuto pode significar a diferença entre a vida e a morte, a inovação tecnológica surge como uma grande aliada da medicina. É nesse contexto que nasce o Taura, um equipamento desenvolvido para transformar o transporte de órgãos destinados a transplantes no Brasil. O Taura é um mini refrigerador que não utiliza o gelo para a conservação do material, ou seja, do órgão a ser transportado. É um equipamento que possui homogeneização de temperatura, trabalha na faixa de 4 a 10 graus, permitindo que o órgão fique com a temperatura homogênea durante todo o período de transporte. Além disso, o equipamento também possui software de gerenciamento, que monitora a temperatura durante todo o período de utilização. E para o transporte, ela utiliza bateria para a manutenção da temperatura, assim como ela também pode ser conectada nas entradas auxiliares das aeronaves e veículos e na rede comercial convencional. Esse equipamento tem sido um grande avanço para a medicina, podendo transportar os órgãos doados de um estado para o outro sem o uso da bolsa de gelo. Ao contrário das caixas isotérmicas com gelo que atualmente são utilizadas para o transporte de órgãos, o Taura possui um sistema de resfriamento que mantém a temperatura homogênea durante todo o percurso. O equipamento é programado para ficar numa temperatura controlada e homogênea em todos os pontos no interior do equipamento. Nesse sentido, o órgão a ser transportado estará com a mesma temperatura, ou seja, a temperatura homogênea entre 6 e 10 graus no caso de um coração, por exemplo. A utilização de temperatura controlada no transporte do enxerto, no caso o coração que a gente trabalha, ela é muito positiva. Isso melhora muito o resultado no pós-operatório imediato, principalmente a incidência do maior problema que causa mortalidade no transplante, que é a disfunção primária do enxerto. Então, os pacientes que foram transplantados utilizando os enxertos, que foram transportados em temperatura controlada, uma hipotermia moderada, os estudos têm demonstrado que eles têm uma incidência menor de disfunção primária do enxerto. Até o momento, até a Taura, nós não tínhamos no Brasil uma forma de manter a temperatura controlada assim, de forma bem objetiva. Então a gente utilizava o que é o padrão até então, o que o mundo todo utilizava, que agora tem sido mudado, que é o transporte no gelo. Então, que é uma hipotermia mais importante, né? Essa é uma hipotermia moderada. E isso nós tivemos um impacto positivo, os nossos pacientes têm evoluído muito bem e a utilização dessa temperatura controlada tem sido bem satisfatória no nosso centro aqui. São muitas pessoas sendo beneficiadas. Criança e adultos que estavam sem esperança podem voltar a sonhar com essa tecnologia. O Taura ajudou a salvar muitas vidas, mas o que mais marcou foi a história do Pedro, um menino de 5 anos que já estava na fila de transplante, utilizando um coração artificial.
A história do Pedro nos marcou muito, porque a mãe e toda a família do Pedro compartilhava nas redes sociais a sua luta diária. Pedro foi uma criança extremamente esperada e desejada, foram 6 anos tentando engravidar, a gente partiu para uma fertilização e no meio da nossa gestação a gente descobriu que ele viria com uma cardiopatia congênita grave, que é a síndrome do meio coração, então a parte do coração dele, o lado esquerdo, não se desenvolveu direito e com isso ele ia precisar de cirurgia logo nos primeiros dias de vida. Então ele teve que nascer num hospital cardiológico, ele fez a primeira cirurgia com apenas 4 dias de vida, uma segunda com 4 meses de idade. E assim, a recuperação dele sempre foi muito desafiadora e com 3 anos ele faria a terceira etapa do tratamento, só que aí descobriu que o coração dele era muito fraco e que ele ia realmente precisar de um transplante. E aí ele foi listado para transplante, foi uma espera assim bem longa, a gente a princípio esperou em casa nos primeiros meses e depois ele acabou sendo internado em janeiro de 2025 para aguardar no hospital. E nisso foi muito desafiador porque ele ficou ali preso, né, a uma medicação na veia para aguentar, o coraçãozinho dele aguentar ali, esperar por esse transplante. A gente sabe que a fila de transplante no Brasil é muito longa porque realmente faltam doadores, ainda mais nessa faixa etária dele de 3, 4 anos, é muito difícil, falta ainda uma conscientização grande da população em relação à doação de órgãos, principalmente infantis. E aí, em abril do ano passado, ele teve uma parada cardíaca súbita e ele precisou ser colocado num coração artificial, no Berlin Heart, que foi o que manteve ele bem durante esse tempo de espera. Ele ficou 10 meses aguardando no Berlin Heart. Durante essa espera, a gente teve algumas ofertas de coração, mas que no final não era compatível com ele. E quando finalmente chegou o grande dia, que foi no dia 28 de fevereiro, que a gente recebeu a notícia, foi assim, uma alegria sem tamanho, mas também uma insegurança de será que realmente é agora? Será que hoje é o nosso dia? E foi o nosso dia. Os exames finais mostraram que realmente aquele coração era compatível com ele, era um coração bom. Porém, esse coração ele estava muito longe. Então, se não fosse a força-tarefa, né, de ONGs e também do SUS, a gente não ia conseguir esse coração para o Pedro. E aí a gente teve uma grande surpresa também, que foi a caixa de transporte, né? Comentaram com a gente que era a primeira vez que ela seria utilizada, uma caixa mais moderna, que garantiria que o órgão chegasse em bom estado, né? Mesmo estando longe, ela ia garantir esse tempo de transporte. E chegou o coração, como ele diz, o coração forte e bonito chegou. E foi uma alegria enorme receber. Nós acompanhamos o momento do recebimento desse coração, o momento do transplante e a recuperação do Pedro no seu dia a dia. A criação do Taura reforça o potencial da inovação nacional no desenvolvimento de soluções que salvam vidas. Mais do que um equipamento, ela simboliza um avanço na forma como o país encara a doação de órgãos, com mais precisão, cuidado e respeito a cada oportunidade de vida. Nós observamos uma melhora significativa na recuperação desses pacientes com a utilização do Taura, o que para nós é motivo de muita alegria, assim como também identificamos um índice de rejeição menor destes órgãos. Então, cada dia que o Taura é utilizado num transplante, a gente está ajudando a salvar mais vidas. A doação de órgãos é, acima de tudo, um ato de amor que ultrapassa a vida, deixando um legado de esperança para quem mais precisa. Falar sobre o tema é o primeiro passo para mudar essa realidade. Se unirmos a solidariedade e o conhecimento, o resultado será esperança para todos. Que matéria maravilhosa, não é? É sempre bom ver que a tecnologia está sendo usada para fazer o bem. Parabéns, Lídia e toda a equipe por essa iniciativa, tá? Chegou a hora do nosso Minuto Ressoar. É só conferir. O Instituto Ressoar, em parceria com a Record, promove todos os anos a Semana da Qualidade de Vida, onde dedicamos alguns dias para cuidar da saúde e autoestima dos colaboradores da Record. O projeto ofereceu uma série de serviços gratuitos, como cuidados com a pele, cabelo, maquiagem, massagem, quiropraxia, acupuntura, exame de vista, design de sobrancelhas, visagismo, barbeiro, avaliação da saúde bucal, esmaltação de unhas e muito mais. São dias preciosos que cuidamos de quem está nos bastidores todos os dias
e trabalhando duro para que tudo ocorra bem. Por trás de toda empresa que cresce, existem pessoas. Pessoas com histórias, sonhos, desafios e talentos únicos. Colaboradores que dedicam tempo, energia e propósito todos os dias para fazer acontecer. Instituto Ressoar, transformando vidas por uma sociedade mais justa. Agora é hora do nosso quadro de entrevista e inspiração. É o Conexão Social. Hoje, a presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, tem o prazer de conversar com o cantor e compositor Marcos Freire. Então, bora lá acompanhar esse bate-papo que tá bom demais. Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conexão Social. Um encontro de ideias, propósitos e experiência que nos desafiam a ampliar a visão e assumir nosso papel na sociedade. Hoje vamos falar sobre influência com propósito, sobre o que acontece quando a visibilidade se transforma em responsabilidade e sobre como uma voz que alcança multidões pode tornar uma ponte real de transformação. O nosso convidado é um cantor renomado, com uma trajetória consolidada, mas que decidiu ir além dos palcos. Ele transformou sua projeção em ação concreta, levando educação, acolhimento e dignidade para crianças em situação de vulnerabilidade no Brasil e na África. E é claro que eu estou falando do Marcos Freire, que é uma honra te receber. Seja muito bem-vindo, honra viu? Toda minha. Deus abençoe cada vida que está nos assistindo agora em casa. Que honra. Obrigado eu pelo convite, pelo carinho. A gente já está se conectando, conversando e vendo tantas coisas iguais, em comum, que a gente carrega. Então, que prazer poder compartilhar um pouco daquilo que a gente tem feito. A gente é que fica honrado. A gente te espera aqui, eu te falei, desde o ano passado, né, que a gente te convidou e por conta das viagens você não pôde estar. E hoje a gente está, de verdade, aqui é um privilégio te receber, viu? Todo meu. Obrigado a toda a equipe que nos recebeu com tanto carinho, tanta honra. Que prazer. Prazer todo meu, minha amiga. Muito bacana. Amém. Eu sei que a maioria das pessoas que te acompanha já sabe de todo o seu trabalho, todo o impacto que você faz. Amém. Mas tem muita gente nova aqui que Sim. não te conhece, talvez com tanto detalhe, né? Então eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua história, a sua história completa, né? Como é que você começou, o que te moveu, né, até hoje para esse trabalho tão lindo que você faz. Uau! Olha, é bem desafiador, né, a gente falar da gente, daquilo que a gente tem vivido, mas eu tive a oportunidade, a honra, né, de nascer em um lar que já carregava muito propósito e entendimento, né, do chamado. É tanto que quando eu era criança eu via muitas vezes da boca de profetas, como a gente diz, né, nesse âmbito de igreja, que diziam que Deus ia me levar para as nações e que eu seria uma voz para tantas vidas e para as multidões e para a África, para o Brasil. E até então eu pensava que era só com o louvor, né, com a canção, com a música, mas eu via isso, meu Deus, diariamente. Em todo lugar que eu chegava, alguém declarava uma palavra similar para a minha vida. E até minha mãe conta que no ventre dela, muitos profetas iam até ela, impunham as mãos sobre ela e diziam: olha, Deus manda eu dizer que vai ser um filho de Deus para as nações e que vai alcançar muita gente. E eu nasci com esse senso de propósito muito aguçado, né? Cantando na igreja local, servindo a pessoas diretamente. A igreja, ela carrega muito essa identidade, né, de servir o outro. A gente não se importa com quem é, o que tem, o que não tem, mas a gente realmente entende que em Jesus a gente deve servir uns aos outros. Então isso foi muito enraizado em mim, né, desde criança. Até que com 17 anos de idade, eu recebi um convite que ia mudar a minha vida inteira. Eu fui convidado para embarcar em uma missão na África, especificamente no país Congo, República Democrática do Congo. Sim. E recebendo o convite, eu ao lado do meu irmão, né, o Jones, irmão de criação, não de sangue, eu liguei para minha mãe: mãe, eu vou para a África. E ela: eu creio, Deus já falou tantas vezes, é mais uma palavra. Não, você não está entendendo, eu fui convidado por um pastor africano para ir para lá. E ela: venha para casa que eu quero entender esse negócio aí. E sentando com ela, ela já tinha ouvido a vida inteira, né, de que Deus em algum momento ia me levar para as nações.
foi aí que eu embarquei, né, dos 17 para os 18 anos, para minha primeira missão, né, humanitária, missionária, saindo do Nordeste do Brasil, em Campina Grande, onde eu nasci, e fui para o Congo. Eu achava que eu ia só cantar, que eu ia ministrar a vida de pessoas por meio do dom da palavra ou do próprio louvor, da música, mas realmente Deus estava descortinando os meus olhos, sabe, naturais, espirituais, para realmente entender que o evangelho não é simplesmente a gente sentar na igreja, ouvir um sermão de um pastor, ir para o culto ou para a missa e praticar a nossa fé, né, litúrgica ali, eclesiástica, mas que realmente é o id, é o olhar para o outro, é o amar o outro, não como a gente nos ama, né? Jesus mudou essa regra, essa lei. Ele disse que agora a gente ama o próximo como Deus nos amou, né? Então eu fui para lá, morei 2 anos na República Democrática do Congo. Poucas pessoas sabem realmente com profundidade que a missão não nasceu de repente, do nada, né? Mas eu fui lançado ali no campo missionário, onde eu vi pessoas que cultuavam a Deus e não tinham que comer em casa, que iam até o culto. Eu já participei de reuniões com 60 ou 70 mil pessoas reunidas, onde elas não tinham energia elétrica em casa, não tinham água para tomar, onde elas passavam 10 horas adorando a Deus ali, na hora de oferta, né, de dízimo, de entrega. Elas não tinham dinheiro, mas elas tinham fé, e pela fé elas levavam frutas para honrar Deus, elas levavam animais para honrar Deus ali, a forma que queriam, e aquilo tudo mexeu muito comigo, ao ponto de que Deus realmente colocou uma visão em nosso coração de criar uma visão que não só entregasse comida, porque a gente via que comida não mudava a realidade de ninguém. A gente viu que o assistencialismo em si, ele não tinha um poder transformador de dignificar a vida de um homem. Apenas tirava de uma zona de miséria, mas não gerava nenhum fruto ao longo prazo, nenhuma transformação vital, real. E aí a gente pediu realmente instrução do céu. A gente precisa criar uma visão que mude a mentalidade, que mude a realidade, que não seja nós os missionários que vamos levar o mantimento, mas que a gente seja apenas um lugar de envio. A gente identifica o chamado, o dom, o talento, a capacidade, o potencial de cada criança, e a gente quer enviá-la para cumprir um chamado. E daí a gente criou o Instituto Baluarte, né? Eu ao lado do meu irmão Dionis e toda a minha família, minha mãe, irmãos que, né, agregaram ali. 2017 a gente abriu o Instituto no Nordeste do Brasil, focado em trabalhar unicamente em África, né? Antes era só Congo, até que Deus mudou as nossas, né, trajetórias e não voltamos para o Congo. Eu recebi um convite de uma querida cantora, Fernanda Brum, né? Provavelmente você deve conhecer, que está em Sim. casa, e ela é tão preciosa, ela me chama de afilhado. Afilhado, vamos para a África comigo. Isso era 2017. E eu fui para Angola com o intuito de ir para o Congo, né? Mas a gente chegando em Angola, Deus realmente descortinou mais uma vez os nossos olhos e disse: aqui vocês vão começar. E aí nós começamos, né, em Angola. A gente começou com 10 crianças, 100, 200, hoje são mais de 500 crianças que têm acesso à educação gratuita, alimentação, suporte integral, né, em todas as áreas da criança, corpo, alma e espírito, e junto com a educação, o Evangelho de Cristo Jesus dentro da educação. E hoje a gente tem vivido uma realidade de transformação vital. Até que chega Congo e finalmente nós chegamos no lugar do começo, né? E resgatamos crianças órfãs ou vulneráveis da guerra do país. E em paralelo a gente atuando também no Nordeste do Brasil, em Campina Grande, minha cidade natal, na Paraíba. E hoje são mais de 1000 crianças assistidas e tudo junto, né? É a música, é a missão, é a voz, mas com o único entendimento. O Tiago diz isso, né? Esta é a verdadeira religião, sem mácula, que agrada a Deus. Ou seja, o restante não agrada. Se não cumprir isso aqui, a sua religião, sinto muito te dizer, não agrada a Deus. Porque Tiago diz que esta é a verdadeira religião, sem mácula, sem ruga, que agrada a Deus. É cuidar do órfão, da viúva, e é se importar com o necessitado ao ponto de não se padronizar, se adequar ao padrão do mundo, né? Então a gente tem vivido tudo isso ao longo desses anos. Que maravilha. E lá elas ficam morando no projeto. Como é que é o trabalho que vocês fazem lá para a gente entender? Muito bom. Essas que você resgata da guerra,
moram ali? Olha, Angola, a gente abriu como escola 100% gratuita, né, para quem está em casa. A gente tem escolas públicas em Angola, mas existem valores que se pagam que acaba se tornando não gratuita. Então, hoje a educação ela não é 100% gratuita. A criança precisa ter meios ali para estudar. Infelizmente, não é uma realidade hoje, né, da maior parte dos países em África. Então, boa parte dos países do continente africano, as escolas não são gratuitas, né? Então, a ideia que nós tivemos foi de abrir realmente um polo, né, como um centro de acolhimento para a educação, e daí a gente identificou crianças em extremo estado de desnutrição, crianças realmente doentes em várias áreas da vida dela, seja sentimental, seja realmente no corpo dela. A gente abriu um abrigo também em Angola, onde hoje a gente abriga 10 crianças, né, da Baluarte, e a escola é um formato maior, então as crianças elas vêm, estudam período de manhã dentro da grade curricular, é uma escola regularizada, e à tarde elas realizam tarefas de expansões, como música, teatro, futebol, circo, dança. O extracurricular. Né? As de tarde fazem de manhã, as de manhã fazem à tarde. Mas na República Democrática do Congo, nós somos enviados para o leste do país, que é onde se concentra a guerra. Né? Para quem não sabe, a Guerra do Congo ela acontece há mais de 30 anos de forma ininterrupta, então ela não acabou. Ninguém quase fala da Guerra do Congo, né? Boa, amiga, ninguém quase fala da Guerra do Congo, creio eu, por alguns interesses, né? A gente percebe que existe interesse da guerra estar acontecendo. Por que interesse? Hoje nós só temos carro elétrico, né? Se o minério que 80% da reserva mundial se concentra no Congo, foi extraído de lá. Hoje nós só temos a bateria de smartphone, né, para acessarmos ali os nossos telefones. 80% da reserva mundial daquele minério que é o coltan, ele se concentra no Congo. Então é uma guerra que gera um interesse econômico mundial. Sem a Guerra do Congo não tem smartphone, não tem avião, pois peças de avião são confeccionadas com minérios que residem hoje, né, e fazem parte dessa riqueza da República Democrática do Congo, e dentre tanto outros como mercúrio, ouro, diamante. Então, depois do Brasil em recursos naturais, a República Democrática do Congo é o país mais rico do mundo, mas é o país que mais morre pessoas após a Segunda Guerra Mundial. Tem um extermínio muito grande de pessoas sofridas. Uma chacina, são mais de 7 milhões de mortos na Guerra do Congo. E dessas 7 milhões de pessoas mortas na Guerra do Congo, a maior parte são crianças. Então, eu tô falando de 3,5 milhões de crianças que foram mortas ao longo desses 30 anos, mais de 30 anos de guerra no país. E Deus colocou em nosso coração este lugar, essas vidas e o leste do país que é Goma. E nós entramos lá. Realmente é bem delicado, a gente lida com grupos rebeldes, né? A gente lida com outros tipos de sistemas. Infelizmente, no ano retrasado, esse grupo rebelde chamado M23, eles tomaram o poder do leste do país. Então hoje o leste do país no Congo não é mais liderado, né, pelo governo congolês, né, que hoje, enfim, tá o Félix Tshisekedi, que é o presidente do país. Hoje todo o leste do país, ou seja, eu estou falando de todas as riquezas da República Democrática do Congo, estão sob o domínio do governo M23, que é um grupo rebelde. Eles tomaram o poder daquele... É um comando vermelho. É um comando, exatamente. Para eu entrar lá, a gente entrou para resgatar as crianças, a gente passa por uma imigração do grupo rebelde. Então eles olham para a gente cara a cara e aí perguntam se a gente está envolvido com alguma organização, a gente fala que não ser a ONG Baluarte, né, que é nossa, e aí eles carimbam o passaporte. Se tiver um que esteja endemoniado, como a gente diz na igreja, eles chamam a gente para uma salinha e eles podem tirar a nossa vida tranquilamente, ninguém tem o domínio dali. Então a gente realmente arrisca a nossa vida, assim como Jesus veio para a terra e arriscou a vida dele, né? Claro que ele sabia que tinha um batalhão de anjos, ele sabia que ele era Deus, ele vivia uma realidade diferente da nossa, mas ele deixou o mesmo princípio do ID, né? Então a gente entra lá para resgatar. E nesses resgates a gente recruta a criança, né, de volta para a essência dela, entendendo quem ela é em Deus. Ela passa por um processo de cura mesmo, a parte psicológica, espiritual, de nutrição. A gente caminha a criança para o hospital. A gente tem criança que teve que ficar internada 30 dias, porque ela chegou em extremo estado de vulnerabilidade na parte de nutrição, né? Então é um nível de desnutrição extremamente
extremamente agudo mesmo, né? E aí a gente reintegra a criança vai para a escola e ela mora no nosso abrigo, que antes a gente chamava de orfanato, mas hoje é centro de acolhimento, né? Então hoje a gente tem quase 80 crianças que residem no Instituto Baluarte mesmo no Congo. E a gente relocou as crianças do leste do país, da guerra, para a capital do país, que é Kinshasa. Uma operação que foi extremamente arriscada, porque o aeroporto de Goma tinha sido tomado pelo grupo rebelde, a gente estava lá. A gente precisou ir fazer toda essa operação camuflados, entendendo como é que a gente ia tirar cada criança, e ela só poderia entrar na capital saindo por 2 países distintos. Então imagina uma operação que durou 3 meses, nós tiramos todas as crianças do leste, levamos para 2 países de África distintos, para então retornarem para o Congo. Nessa força-tarefa a gente chama ajuda da ONU, ajuda, parte documental, claro, ajuda de embaixada do Brasil, em países, né, que a gente está encaminhando as crianças para poder saírem com proteção, né, e tudo obviamente na sua parte jurídica organizada, e hoje elas estão sob a tutela do Instituto Baluarte. Algumas são órfãs, outras vulneráveis ou se perderam dos pais. E a gente tem crianças que, se não fossem resgatadas, elas iam ser soldados rebeldes. Os rebeldes recrutam crianças de 9, 10, 11 anos de idade para os seus grupos armados. Então hoje tem criança de 10 anos que mataram os pais forçadas pelos grupos rebeldes em treinamento. Se ela é capaz de matar um pai e uma mãe, ela está apta para sair matando qualquer outro. Então a gente lida com realidades muito distintas, né? E hoje, graças a Deus, a gente mantém essas crianças protegidas, né? Elas estão hoje em Kinshasa, na capital, vivendo uma outra realidade de vida, não só com o Evangelho de Cristo Jesus, transformando a mente, o espírito, mas elas estão estudando, sonhando, se alimentando e vivendo uma vida que Deus sempre sonhou para elas, uma vida digna. Sim, extraordinário, né? E aí eu queria que você me falasse o que tudo isso mudou em você e o peso que é esse chamado, porque é um chamado que você é uma voz, mas para arrecadar mais pessoas para ir junto, né? Porque um sozinho vai fazer, mas é claro que se você tiver mais apoio, mais pessoas com você, isso vai multiplicar, né? É verdade. Minha amiga, são desafios, né? A gente, infelizmente, os bons, ou os que não são bons, mas os que fazem o certo, eles precisam comprovar, né, que fazem o certo por lidar com um mar de pessoas que fazem o errado. Né? Então a gente que lida com o terceiro setor e sobretudo envolvido com a igreja, com o ministério ao mesmo tempo e ao mesmo tempo com a vida artística, né? Inevitavelmente a gente está inserido, inevitavelmente não é uma grande bênção estar inserido nisso, né? De ser artista, de poder levar Jesus em meio à arte, né? É um desafio que a gente lida, né? Entre aquele campo do cuidado, do zelo, do que é real e para aquilo que é o sensacionalismo, né? Então a gente lida com um grupo de pessoas que, se você faz pelo pobre, você é sensacionalista, né? Se você faz pelo rico, você é interesseiro. Então é um desafio ser voz, a gente lida o tempo todo com isso, mas é um grande prazer, é um privilégio, é um dom, né? Eu sempre falo isso, desde que eu me envolvi com a causa de África, Deus se envolveu comigo. Então é uma outra realidade. A vida fora desse contexto do chamado, ela não faz nenhum sentido. Não faz sentido para mim estar numa mesa com um monte de rico sem apontar o que é o motivo da riqueza. Não me faz muito sentido estar numa mesa com um monte de famoso que a gente, né, tem que estar junto. Glória a Deus por isso, tem uma graça, mas sem falar do propósito da fama. Então, quando a gente entende, né, muito bem dado o título, né, desse nosso encontro, é que realmente isto é uma verdadeira influência. É você levar o propósito no qual você nasceu para a vida do outro. E aí ele olha e diz, nossa, realmente o que eu estou fazendo não faz muito sentido, né, de ter para ter e não ter para ser para o outro, né? Então, hoje a gente lida com a realidade de um povo que quer ter para ser, para si, né? Mas quando a gente entende o propósito, Deus vai nos tornar para que a gente seja para a vida do outro. Não faz muito sentido passar aqui e não deixar um legado, uma boa influência para a vida de alguém. É claro que tem os seus desafios, como eu
bem disse no começo, né, do que faz certo, ter que explicar realmente o que faz certo mediante a uma oposição, né, de um mar de pessoas que fazem errado, que a motivação é outra, que o objetivo é para si mesmo. Hoje, infelizmente, virou moda, né, fazer o bem para o outro. Hoje, infelizmente, ou felizmente, né, perdão, Sim. felizmente, tá virando moda, e eu entendo que a motivação ela vai ser revelada no futuro, mas enquanto estás fazendo bem ao próximo, né, não é o meu caso com a motivação errada, por eu ter nascido e entendido o propósito disso antes de ter influência, né? Então, quando a gente tem um propósito, a influência ela não afeta a gente. Tem pessoas fazendo bem e sendo influenciadas, né? Eu vejo esse movimento de influenciadores que têm ido para lugares necessitados e que vão mesmo, seja a motivação aparecer ou não, né, que pessoas vejam e repliquem isso, porque quantos precisam, mas não tem um olhar atento, não é nem quem, né, não tá vendo, é quem não quer ver, né? Sim. Então, para mim é um privilégio tremendo, minha vida mudou. Deus se envolveu comigo depois que eu me envolvi com a África, sabe? Você decidiu estruturar desde quando lá o projeto, que ele se tornou uma ONG? Aqui a gente fala CNPJ, né? Não sei lá como é que é. Isso mesmo, também. A gente, na verdade, desde o comecinho, a gente já deu o pontapé inicial como a organização não governamental. Então, desde o início, a gente já sabia que Deus tinha algo muito grande, muito maior do que a gente, muito maior do que a minha influência ou quem chegaria, muito maior do que o trabalho de gestão que hoje o Jones, né, faz, presidindo o Instituto aqui no Brasil e liderando, né, toda essa parte dos outros polos. A gente sempre teve esse cuidado e zelo da estruturação, né? Tanto que quem quer doar para o Brasil tem a conta no Brasil para doar desde sempre, né? Nós nunca fizemos nada no nosso nome ou no ministério, sempre foi diretamente para a organização. Sim. Angola, mesmo modo, tem um instituto aberto lá. Congo, no mesmo modo, como também nos Estados Unidos, a gente abriu, né, recentemente. Hoje eu presido a organização nos Estados Unidos, é a mesma organização para alavancar ainda mais o projeto, falar mais da causa e parceiros realmente verem a seriedade e investirem. A gente está falando de países que é em dólar, então imagina as responsabilidades que a gente tem, tanto Angola quanto Congo. A gente precisa levantar 5 vezes mais no Brasil para manter um lá, né? Sim. Então a gente faz todo esse trabalho de gestão, de zelo, desde o comecinho. Transparência, de né, transparência, Marcos? do parceiro acompanhar ali o portal de transparência, né? Receber seu feedback e ver que realmente é de verdade. É tanto que quando aparece gente querendo investir, que apareçam muitos aqui nos assistindo, a primeira coisa que a gente faz é, vamos lá que você não vai ouvir a minha voz, você vai ver os frutos diante dos seus olhos e ver realmente que é de verdade. Sim. Hoje você consegue, nas mesas que você senta, com certeza influenciar muitas outras pessoas a também fazer parte, né? É verdade, é inevitável, né? Quando a gente fala da nossa vida, né? E quando você entende que aquilo é um propósito da sua existência, tudo que a gente fala cai naquilo, sabe? Então, sei lá, eu tô mentorando alguém, né? E ali na mentoria, inevitavelmente vai chegar um momento que eu vou falar, né, da causa maior, que é a Baluarte, a vida de tantas crianças transformadas. Eu vou no programa de televisão, cantar como artista, né? E ali, inevitavelmente, vai cair um testemunho que não tem como sair, né, do que a gente vive. Então a gente entendeu esse propósito e é leve, é fácil. Eu creio que a gente tem um termômetro, né, de sentir quando aquilo é de verdade ou quando aquilo é fingido, é forçado, né? Então é algo realmente que flui, não precisa de força para isso. Sim, muito bacana, muito mesmo. Que honra. Bom, a gente, né, fica emocionado de ouvir e a gente sabe porque isso queima nosso coração demais aqui. Eu vou chamar um pequeno intervalo, mas não sai daí, viu? Porque daqui a pouquinho a gente volta e o Marcos vai continuar contando pra gente aqui essa história e a gente também incentivar quem está nos assistindo a participar. Até já. Muito bem, estamos de volta e esse é o nosso Conexão Social. Se você chegou agora, ele vai ao ar todos os domingos às 16h30. E hoje nós recebemos Marcos Freire, que honra, que vocês de casa conhecem com certeza. E hoje ele veio aqui contar a história dele e também falar pra gente do trabalho incrível, extraordinário que ele faz lá no Congo, na África, né? E eu queria que a gente voltasse a esse segundo bloco, você contando alguma história que talvez algumas histórias que te emocionou, né? Porque
para a gente poder fazer com que as pessoas se transportem um pouquinho para a realidade dessas crianças que vocês atendem lá. Muito bom. Nossa, acho que nesses 10 anos, né, a gente atuando tanto no Congo como Angola, Congo um pouco mais recente, são muitas histórias, né? Mas eu lembro de um episódio, assim, que me marcou demais. O nosso coração ardia muito somente pelo Congo. Eu nunca me imaginei, nem eu, nem ninguém da nossa equipe, trabalhando em Angola, né? Por a gente não ter morado lá, Congo a gente morou durante 2 anos, então estava enraizado no nosso coração. Eu creio que de 600 e tantos dias que a gente morou, pelo menos uns 450 dias nós não tivemos energia elétrica. Então a gente estava numa realidade bem missionária mesmo, sem estrutura, né? Não que o missionário precise passar por isso, mas a gente não tinha estrutura ali, né, para estar bem, né? E com fome, queria um tipo de pão, não tinha, só tinha aquele. Adoecia de malária, febre tifoide, que é muito, muito, muito grave, e a gente acabava que só tinha que orar para ser curado, não tinha nem remédio para comprar medicamento, e essa, infelizmente, é uma realidade de muitos missionários, né, que estão em campo. Sim. E eu lembro que, baseado nessa revelação de Marcos 11:23, a gente olhava para aquela realidade e a gente dizia, em nome de Jesus, um dia nós voltaremos para essa nação para alimentar milhares de crianças. Nós chamamos pela fé pessoas de influência no mundo, venham até nós em nome de Jesus. Nós chamamos pela fé jogadores de futebol, celebridades, a gente falava isso durante 2 anos neste cenário de escassez. Venham até nós para mostrar a causa de África. Eu chamava Fernanda Brum, que hoje é minha mentora, madrinha, amada demais. Eu dizia, Fernanda Brum vai ser minha mãe na música, venha até nós. E declarávamos, mas não tinha nenhuma perspectiva de acontecimento, mediante aquela realidade que a gente vivia. Pois bem, passaram-se os anos, a gente vai para a Angola, né, com a Fernanda Brum, que já era a nossa madrinha ali na música, ela que me lançou no cenário, né, musical. E aí, do nada, chega Bruna Marquezine, na ONG Baluarte, que só tinha 9 meses de existência, né? Hoje eu talvez não iria, a não ser que Deus falasse, para um projeto que só tem 9 meses de existência, se eu não conheço. E ela foi lá, ela divulgou a ONG e parecia que a gente tinha 10 anos fluindo. E ela divulgando, olha que coisa linda, esse trabalho é sério, eu tô aqui, eu tô vendo a realidade. Ela foi com a Priscila Alcântara, que é uma grande amiga, a gente ama demais a vida dela, e a Pri levou a Bruna, e daí começaram aí muitas influências, né, em vários setores. O William Bigode, que hoje é meu irmão do coração, foi a primeira pessoa que deu uma semente para a ONG abrir, foi o William. Até hoje ele é o padrinho fiel ali todo mês ajudando. E junto com o William foi o Rafael Veiga, que na época ninguém o conhecia, né? E hoje ele, enfim, tá entre os maiores jogadores do mundo, né? Ele recebeu uma profecia lá, Deus falou comigo que em meses ele se tornaria um dos maiores nomes do Brasil, e isso ele tinha acabado de entrar no Palmeiras, ninguém o conhecia, e hoje ele tá, tipo assim, é o Rafa Veiga, que todo mundo conhece, né? E para as crianças é o tio Rafa, é o padrinho que quando foi para lá, o Brasil não conhecia, mas recebeu uma palavra naquele ambiente e hoje se tornou, né, um grande nome no futebol. E, tipo assim, coisas aleatórias, uma Xuxa ir lá, do nada. A Xuxa, quando tava aqui na Record com a gente, foi lá. Ela foi, quando tava aqui com vocês, a Record, inclusive, foi lá captar a ida dela. Ela passou uma semana com a gente, dormindo e acordando, preciosa demais. Foi com a filha dela, a filha já tinha ido 3, 4 vezes lá e viveu uma experiência muito forte lá de transformação. Então, a gente viu que funciona essa palavra. Não foi pro Congo, como a gente tinha orado, mas Deus tinha os seus caminhos para Angola, Deus tinha um projeto para Angola. E tantas pessoas, Fernanda Brum gravou o DVD dela de 30 anos lá, Aline Barros foi para lá, Paulo Vieira e Camila Vieira, que são hoje embaixadores do Instituto Baluarte, né, estão doando também para a construção que a gente está já começou, né, um complexo educacional em Angola. Então é um testemunho tão poderoso de coisas que a gente declarou quando não tinha nada. Aí tem gente que pensa, eu não preciso ajudar já que tem tanto nome envolvido. Não, foram pessoas que foram para mostrar a causa, né, para ajudar. É muita necessidade. Então são sementes que são plantadas e frutificam, germinam, mas as necessidades elas não aumentam. Então não são financiadores que eu tô falando, eu sempre deixo muito claro isso, mas foram pessoas que foram para lá para mostrar,
Tirulipa, Wesley Safadão, tanta gente, para mostrar a causa. Ajudaram, claro, algumas delas ajudaram, mas foi mais para mostrar a causa. Sim. E dizer de verdade, né? E isso foi um fruto de oração numa época que não tinha nenhuma possibilidade de acontecimento. Então, para você que está me vendo agora, Deus é o maior interessado, sabe, de realmente fazer o que é bom acontecer. Então, quando a gente está com o coração, com a boa motivação de ajudar, a primeira pessoa que vai pegar junto com a gente não é quem tem dinheiro, não é quem é famoso, é Deus. E ninguém é mais famoso, ninguém tem mais dinheiro do que Deus. Sim. Então, ele é o maior investidor disso tudo. E um outro episódio que eu posso contar foi de uma criança, que porque ela estava dormindo entre os corpos dos pais mortos, né? O grupo rebelde entrou na casa delas e essa menina, ela era uma criança de 3 para 4 anos de idade, pensou que os pais estavam dormindo e na verdade eles tinham sido esquartejados pelo grupo rebelde. E ela entrou num saco de cebola e ela dormiu naquele saco de cebola entre os corpos dos pais. Daí o grupo de missionários foi até lá, movimentou os corpos e viu que tinha um corpo se mexendo. Era essa menina. E ela saiu do saco de cebola, olhou para eles, né? Os missionários levaram ela para o hospital, a gente tratou a menina e hoje ela tá com 5, 6 anos de idade, sorrindo, dizendo que não é órfã porque ela conheceu Deus e ela diz que Deus é o pai dela. Então isso é uma das histórias que a gente vive de resgate, de transformação e de literalmente tirar uma criança da morte e levar para a vida e vida em abundância. Sim. Não tem preço, né? Não tem preço. Se fosse só por essa criança, já teria valido a pena. Todo o trabalho de anos e anos já teria valido a pena. Extraordinário. Agora, eu queria que, para a gente encerrar, você deixasse uma mensagem para mobilizar o desejo das pessoas a fazer a diferença, né? E quando a gente fala de fazer a diferença, a gente está falando o tamanho da importância que é ajudar e o tamanho do que você pode fazer. E aí você já aproveita também para convidar as pessoas, né? Muito para fazer parte desse trabalho e contribuir com essas crianças que ela está contribuindo, tenho certeza, com Deus. Com Deus diretamente. Olha, como eu bem disse, né? A gente tem a oportunidade, né, de abraçar a causa, de realmente ser Deus na vida de alguém, de plantar. A plantação, ela é opcional, mas a colheita, ela é feita. Plantou, você vai colher, não tem como. E como a minha vida tem sido transformada por transformar outras vidas, eu também quero te convidar a ter sua vida transformada para que você transforme outras vidas, sabe? De pessoas, de crianças, de realidades não só no Nordeste do Brasil, mas também em Angola, no Congo, onde nós estamos atuando há tantos anos. E existem várias maneiras, minha amiga, de ajudar, né? A gente tem um apadrinhamento de uma criança, que você pode ser padrinho, você pode ser madrinha. Nas minhas redes sociais aqui abaixo, Marcos Freire e Baluarte World, você pode apadrinhar diretamente uma criança e vem uma recorrência no teu cartão de crédito. R$60 é um lanche de McDonald's, mas R$60 dá um pão diário para uma criança. Eu acho 60 pouco, eu posso fazer maior, eu quero dar escola, eu quero dar saúde, eu quero dar disciplinas, enfim. A gente tem um apadrinhamento de 150 mensais e os 150 transformam, igualmente como 60, a vida de uma criança. Esse apadrinhamento, ele é fixo, ele não compromete o limite de um cartão, mas ele vem todo mês ali debitado. Eu não posso apadrinhar, mas eu posso doar R$1, eu posso doar R$1 milhão, não importa. Uma doação, ela é uma semente que cai e a gente tem um Pix institucional, obviamente, que é o doe@baluartenomundo.org. Doe, né, com doe@baluartenomundo.org, e você doa diretamente para a conta da instituição e certamente a sua semente ela vai germinar. Então não perde tempo. Se essa mensagem tocou o seu coração, faz a doação que for. É na multidão de pessoas que a gente consegue não mudar o mundo, mas mudar o mundo de algumas crianças. Então a gente tem conseguido mudar o mundo de muitas crianças e com você a gente realmente pode mudar ainda mais. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Que honra poder compartilhar a nossa história, aquilo que a gente tem tido a honra, né, o privilégio de viver, de exercer. Um abraço para toda a nossa equipe da Baluarte, que são tanta gente envolvida. Angola, são mais de 50 angolanos hoje trabalhando, recebendo seu salário digno e vivendo uma vida digna de Deus. Congo também, a gente tem mais de 20 pais e mães sociais que cuidam das crianças. Nordeste do Brasil são tantos voluntários. Então a gente faz um pedacinho, né, desse grande organismo que consegue cumprir uma missão tão grande. Então um beijo para todo mundo.
Muito obrigada, viu? Obrigado eu, minha A gente amiga. amou te receber, volte honra. outras vezes e Volto sim. parabéns, que Deus continue dando para vocês mais direção, mais Amém. oportunidade, mais doações, mais recursos, né? E as pessoas que estejam nos assistindo agora, a gente chama aqui de investimento social privado, Muito né? bom. Então que você que investe na bolsa, investe em tanto e deve investir, né? Sim. Invista também em projetos sociais. Essa é uma semente que a gente planta e que a gente fala, né? Aquilo que Deus nos deu, a gente está contribuindo para que outra pessoa tenha a mesma oportunidade. É isso mesmo. Então, que tenha muito sucesso cada vez mais lá, viu? Parabéns. Obrigado. Até breve, até a próxima. Até breve. Deus abençoe. Muito bem. Bom, eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua companhia aqui nessa tarde. A gente chegou ao final de mais um Conexão Social. Hoje a gente entendeu que a influência é um chamado divino para impactar positivamente a vida das pessoas, né? Transformar o discurso que a gente tem em coerência com prática, né? Que cada um de nós, dentro da nossa realidade, possamos ser influenciadores, né? E a gente pode ser ponte para transformar a vida de alguém. Agora mesmo, não precisa a gente esperar muito, né? Talvez agora mesmo você vai começar a fazer isso, vai acessar a ONG, vai fazer, ou você já sabe aonde fazer, talvez não vai fazer aqui, mas vai começar a fazer. Essa nossa intenção aqui nessa tarde, tá? Que essa conversa de verdade desperte em você o desejo de fazer a sua parte. Um abraço grande para você, nos acompanhe nas redes sociais. Vai ficar aqui o @do Marcos, você não falou, né? Perfeito, Marcos Freire. Sim, você pode segui-lo, siga o programa Ressoar, me siga também. Esse episódio ele vai ficar gravado ali no canal do YouTube, você pode rever, pode encaminhar para mais pessoas para conhecer essa história tão bonita. Tenho certeza que a gente vai impactar muita gente, viu? Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Até lá! Gente, que entrevista emocionante, não é? Esse é um tipo de conversa que nos inspira a sermos melhores. Muito obrigada, Marcos Freire, por abrilhantar aqui o nosso programa. Valeu, viu? Chegou a hora do nosso giro de notícias, é só conferir. Do dia 23 de março ao dia 29 de maio é o prazo para a declaração do imposto de renda em todo o Brasil. E a Receita Federal do Brasil lançou o projeto Eu Sou Cidadão Solidário, uma ferramenta para ajudar a muitos projetos sociais. A iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância de participar ativamente da transformação da sociedade, sem custo adicional para o contribuinte. Esse é um projeto que tem como objetivo incentivar o contribuinte que faz a declaração do imposto de renda a destinar parte do imposto que ele já vai pagar para projetos sociais. No caso agora, na hora de entregar a declaração do imposto de renda da pessoa física, é possível destinar parte do imposto de renda para projetos sociais em duas áreas: na atenção à pessoa idosa e na atenção à criança e adolescente. Então, esses dois projetos, a pessoa na hora de entregar a declaração pode destinar parte do seu imposto de renda que ele já tem que pagar. O projeto Sou um Cidadão Solidário tem como objetivo ajudar outros brasileiros. Mas como funciona na prática a destinação do imposto de renda dentro desse plano? No caso, o contribuinte deve fazer o quê? Ele vai destinar até 6% do imposto que ele deve, que ele já tem que pagar. Ele vai destinar até 3% para a pessoa idosa, né, os projetos de atenção à pessoa idosa, e até 3% para projetos destinados à criança. Então, ele faz a declaração normalmente, né, aquele que faz a declaração no modelo completo. Depois que ele termina de preencher a declaração informando rendimentos e deduções, ele pode selecionar os fundos para o qual ele quer doar. Então, ele pode selecionar fundos de atenção à criança e fundos de atenção à pessoa idosa. E como o contribuinte pode aderir ao projeto na hora de declarar o imposto? E a grande pergunta é: existe algum risco ou desvantagem em participar do projeto? Nenhum risco, nenhuma desvantagem. Então, em relação ao risco, desde que o contribuinte faça a declaração corretamente, preencha as informações, né, selecione o fundo, emita a guia e pague no prazo, que é 29 de maio, não tem nenhum problema. Então, o que não pode é pagar em atraso.
Caso aconteça dele eventualmente esquecer de pagar a guia, às vezes acontece ele não recolher, ele precisa retificar a declaração, retirar a destinação e reencaminhar. Fazer o bem faz parte do DNA do brasileiro, não é? E agora você pode continuar ajudando outras pessoas através do projeto Eu Sou Cidadão Solidário. Você que está me assistindo agora, faça sua declaração de maneira correta e segura, mas também seja um cidadão solidário ajudando aquele que mais precisa com o seu imposto de renda. Faça parte também desta receita de solidariedade. Além de beneficiar milhares de pessoas, o projeto fortalece a cultura de responsabilidade social e aproxima o cidadão das causas sociais, tornando-o protagonista na construção de um país mais justo e solidário. Assim, a iniciativa reforça que ser cidadão vai além de cumprir deveres fiscais. É também participar, colaborar e transformar realidades por meio de atitudes conscientes e solidárias. Consulte um contador profissional, tire todas as suas dúvidas e seja ainda mais um cidadão solidário. Que demais esse giro, não é mesmo? E chegou o quadro Descomplica Ressoar. A consultora em gestão de carreira Lídia Ferrari traz dicas para melhorar a sua comunicação quando o assunto for aquela promoção. Ó, bom demais isso aí, hein? Só conferir. Eu sou Lídia Ferrari, consultora especialista em liderança e cultura organizacional, e hoje a gente está no Descomplica Ressoar. Estamos chegando no Dia do Trabalhador e eu quero te fazer uma pergunta. Você está esperando a sua promoção chegar ou você faz ela acontecer? Tem gente esperando promoção há anos, competente, dedicado, com anos de caso, e a promoção simplesmente não acontece. E o problema não é o mercado, não é o chefe, é o comportamento que eu chamo de adulto infantilizado. O adulto infantilizado quer aumento ou promoção porque precisa de dinheiro e acha que a empresa é responsável pela sua vida. Fica ofendido com o feedback, culpa o chefe, o colega, o processo, e a frase favorita dele é: eu não consegui fazer isso por causa disso. Já o adulto maduro pensa diferente. Ele sabe que o crescimento vem por mérito, não por necessidade. Então hoje eu vou te apresentar 6 dicas práticas para você descomplicar a sua promoção. E em cada uma delas você vai observar claramente a diferença entre um adulto que faz acontecer e aquele que espera. Então, vem comigo. Dica 1. Pare de esperar ser notado e comece a se posicionar. O adulto infantilizado, ele espera que alguém perceba o quanto ele é bom. Já o adulto maduro garante que as pessoas certas vejam o trabalho no momento certo. Participe de projetos relevantes, fale nas reuniões, mostre que você pensa além da função. Dica 2. Entenda o que o seu gestor precisa resolver. Um adulto infantilizado foca no que ele quer receber. Um adulto maduro foca no que pode entregar. O caminho para uma promoção é contribuir para resolver um problema real. Quando você começa a entregar soluções e não tarefas, você se torna indispensável. 3. Peça feedback e use a verdade. A maioria das pessoas tem medo de pedir feedback, mas quem cresce é quem busca de forma ativa em saber como pode melhorar. Pergunte ao seu gestor: o que eu preciso desenvolver para chegar no próximo nível? E depois mostre que o que ouviu você entrou em ação. Dica 4. Cuide da sua comunicação. Pessoas que se promovem se comunicam bem.
falam com clareza, ouvem com atenção e se expressam de forma profissional, tanto no presencial quanto no digital. A forma como você se comunica diz muito sobre você. E lembre-se que o que a gente não verbaliza também comunica. Dica 5. Desenvolva uma habilidade que a empresa valoriza e poucos têm. Não espere que a empresa o desenvolva. Invista em si mesmo para gerar mais valor e depois colher os frutos. Olhe ao redor, na equipe, o que falta melhorar, o que precisa aperfeiçoar. Escolha uma lacuna e preencha. Quem resolve e inova sempre vira referência. Dica 6. Manifeste seu interesse pela promoção de forma profissional. Quando o adulto ele é infantilizado, acha que o gestor vai adivinhar e não vai. O adulto maduro marca uma conversa, apresenta seus resultados e diz claramente: estou me preparando para crescer aqui. O que eu preciso fazer? Qual habilidade eu preciso desenvolver? E isso é maturidade profissional de extrema importância para uma promoção. E esse foi nosso Descomplica Ressoar de hoje. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém que está nessa fase agora. E é só me seguir em todas as redes sociais, como Lídia Ferrari C, LinkedIn, YouTube, Instagram, para mais conteúdos sobre gestão, liderança e carreira. E até o próximo Descomplica Ressoar. Que maravilha, Dia do Trabalhador chegando, e com essas dicas a sua promoção vai sair, ó. Tenho certeza, hein? Muito obrigada, Lídia. E chegamos ao fim do nosso programa, passou rapidinho, não é? Mas não se esqueça, para ver esse e outros programas é só se inscrever lá no nosso canal youtube.com/ressoar. Siga também o nosso Instagram, que é @programa Ressoar. E aí você comenta por lá o que é que você achou dos assuntos de hoje, tá bom? Para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento: nada é em vão, se não é bênção, é lição. Ih, perfeito isso aí, amei, hein? Então, ó, bora ser feliz, grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem, bora lá!